porquê da escolha da ordem dos batedores e sua análise da partida, por favor. El análisis fue un partido muy parejo, muy disputado, típico de final. No hubo prácticamente diferencia entre los dos equipos. Un poco lo que nos imaginábamos porque sabemos que este tipo de partido es así. Y después con respecto a la definición por penales, la elección es acorde a lo que vamos viendo en la semana, el perfil de jugadores que tenemos dentro de la cancha. Cuando elegís a uno se preguntan ¿y por qué no el otro? Y bueno, son cosas normales. Las decisiones son decisiones y bueno, estuvo cerrado inclusive en los penales y creo que hicimos todo lo que teníamos como para poder competir al máximo y bueno, no alcanzó. Si hay algo pendiente es el tema de poder ganar las definiciones por penales. Y lo que se viene es Copa Brasil, Libertadores, y que habitualmente ese tipo de torneo es probable que también haya definiciones por penales. Así que de todo lo bueno que tiene el equipo, si hay algo que podemos mejorar aún, entre algunas cosas, es poder quedarnos con la próxima tanda de penales. Boa noite, Luiz Obeldia, Bernardo Couto, da Web Rádio Fluminense. O Fluminense vem sofrendo derrotas, né? Até inclusive no jogo anterior contra o Vasco da Gama, o René foi a escolha para bater a penalidade e errou. Se fizesse naquela oportunidade, o Fluminense teria levado o jogo de uma forma mais tranquila. O Fluminense vem tendo muita dificuldade nessa definição de um batedor. Quando vem um pênalti, ninguém sabe o nome, o cara para decidir. Eu queria saber de você se você vê alguém ali como potencial para colocar como um principal cobrador nesse elenco aí do Fluminense. Obrigado. Sí, lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar. Es cierto que a veces, si está Paulo en cancha o está Savarino en cancha, pueden ser jugadores que ejecuten penales. Lucho puede ser otra opción. Pero seguramente lo vamos a encontrar. Zubeldia, boa noite, Cauã Tinoco, do Jornada KTO 1902. Zubeldia, hoje a gente viu, pelo menos na minha visão, um jogo abaixo tecnicamente dos dois times, nem só do Fluminense, mas do Flamengo também, um jogo muito truncado. E às vezes a sensação era que tanto o Flamengo quanto o Fluminense esperaram muito o adversário e correram poucos riscos. Queria te perguntar se na parte do Fluminense, na sua visão, não faltou um pouco mais de atitude ofensiva para o time, se tratando ainda mais de uma final única. Ficou faltando para o Fluminense arriscar mais para talvez sair com o título ali no tempo normal? Muito obrigado. No, son finales. Vos fíjate que el equipo que se abría un poco, también los dos equipos tienen gente rápida, extremos rápidos, jugadores que pueden definir un partido. Por eso es un clásico, es de los mejores clásicos del mundo. Entonces es normal que salga friccionado, es normal que los dos equipos se defiendan bien, que los dos equipos luchen, que haya un poco de nervio en determinadas situaciones, porque es un clásico y es una final, no es solo un clásico, clásico y final. Entonces yo me imaginaba un partido así. A pesar de los intérpretes dentro de la cancha, sabía que iba a pasar, que iba a ser um partido friccionado. Boa noite, Zubeldia, Pedro Brandão do Lance. A minha pergunta é um pouco mais para o decorrer da temporada. O Carioca, ele virou quase que uma pré-temporada. Você que está se habituando ainda com o futebol carioca, ele virou quase que uma pré-temporada para os times do Rio de Janeiro, sobretudo, obviamente, os grandes, né? E acontece uma série de fatores que acabam definindo o time ao longo do ano. Você tem agora alguns reforços em mão, o zagueiro William Milan, o atacante Rodrigo Castilho. Queria saber de que forma eles chegam para complementar esse elenco. E eu aproveito e coloco o Savarino nessa resposta também. Ele é um jogador que chegou recentemente, está se firmando e hoje foi pedido pela torcida no decorrer da partida. Queria saber como esses jogadores se encaixam nesse planejamento, se você vê
possibilidade de titularidade para eles logo de cara? Por supuesto que han venido para que el plantel sea más fuerte, para tener alternativas en diferentes momentos. Y me parece que eso nos fortalece como equipo, ¿no? Después cada uno irá encajando más rápido o menos rápido, periodo de adaptación típico, lógico. Así que hoy los 3 que llegaron como refuerzo, los 3 terminaron en cancha, ¿no? Definiendo 2 de ellos por penales, los 2 convirtieron los penales. Entonces, por supuesto que van teniendo participación, va teniendo participación importante, y para nosotros eso es una buena noticia porque significa que están a la altura del equipo que han venido, y además ahora tenemos 3 incorporaciones más que ya van a estar habilitados para jugar el Brasileirao, ¿no? Eso también es bueno y poco a poco lo iremos colocando. Do Beldia, que Cícero Melo da ESPN, dos canais Disney, todo mundo viu que foi jogo muito estudado e os 2 times querendo arriscar muito pouco, e por isso tivemos pouquíssimas chances de gol. O Fluminense teve uma chance real de gol, talvez a principal do jogo, que foi com o Lúcio, com a defesa do Rossi. Mas a pergunta, eu vi muitos torcedores no caminho de vir para cá falando por que o Serna e o Canóbio, que são muito bons jogadores na recomposição, mas têm dificuldades na parte ofensiva, principalmente o jogo estava difícil pelos lados, por que você demorou tanto para mexer, tendo armas no banco, como a Arana, que sabe jogar bem ali pelo lado esquerdo, o Savarino, você foi mexer quase no final do jogo, faltando muito pouco. O Fluminense precisava de mais sangue novo e principalmente jogadores que pudessem criar alguma coisa a mais no final do jogo. Por que você demorou tanto a fazer as alterações? No, yo lo hice cuando consideraba que lo tenía que hacer. No sé si demoré o no. Lo hice cuando sentía que lo tenía que hacer. Boa noite, Luiz Obeldia. O Ederson Souza, da Mosaico Esportivo. Gostaria de dar parabéns, porque a campanha que o Fluminense tem feito sob o seu comando, eu avalio como muito... Voltou. A minha pergunta seriam 2 perguntas em uma, se você me permitir. Primeiro, com relação à sequência da temporada, o quanto que a perda desse título do Campeonato Carioca, como o colega falou aqui, muitos dos treinadores usam os estaduais, devido ao calendário desse ano, como uma pré-temporada, né? E o Fluminense consegue enxergar, o torcedor do Fluminense consegue enxergar o Arana possivelmente titular, consegue enxergar daqui a pouco o Castilho titular, consegue enxergar o Milan no lugar do Freitas, que inclusive é a minha segunda pergunta, por que passa treinador, vem treinador e o jogador é o mais questionado do torcedor, é o nome mais questionado dentro da arquibancada do Fluminense, e passa treinador, entra treinador e ele continua como titular. Então, referente às mudanças da sequência da temporada, se você pretende utilizar mais o Arana, se você vê o Arana como titular, se você vê o Savarino como titular, e por que essa permanência do Freitas na equipe titular, mesmo o torcedor não gostando tanto assim dele? Bueno, gracias. Recién está comenzando lo que es la temporada. Hace una temporada muy larga, y poco a poco jugadores que se puedan imponer para ser titular lo demostrarán con el tiempo. En el caso de Freitas, yo creo que ha hecho partidos muy buenos, otros partidos donde ha tenido algunos errores, y hoy hizo un partido bueno. Entonces, hoy la final no la perdimos por ahí puntualmente. Hubo otros factores, entonces quedarnos encasillado con eso para mí no tiene sentido. Después, con los partidos, con el tiempo, nos quedan muchísimos juegos a lo largo de la temporada, y seguramente todos tendrán oportunidades y todos van a ser muy importantes. Todos van a ser muy importantes. Luego tenemos un buen plantel y no hay que apresurarse con las tomas de decisiones, ¿no? El equipo, desde que estoy yo hasta aquí, ha respondido siempre bien. Lamentablemente en 2 instancias perdimos por penales, ¿no? Entonces me parece que esa cuota nos queda pendiente. Boa noite, Beldia. Wilson Sim, Forte, da boa Central Fluminense.
A gente sabe que uma final, ainda mais sendo um clássico, é um jogo sempre diferente, sempre muito truncado, mas acho que a torcida fica com a sensação de que o time pecou muito no ataque e criou poucas chances. Foi apenas um chute no gol, como já foi citado. Então, queria uma avaliação sua em relação aos seus atacantes na partida de hoje. Como você avalia o seu setor ofensivo na partida de hoje? Yo creo que para evaluar el sector ofensivo también uno tiene que entender que el rival también juega, como ellos también no tuvieron tantas situaciones y ellos también tienen buenos jugadores en ataque. Entonces ha sido un partido donde las dos defensas estuvieron fuertes, donde las dos defensas cortaron bien y bueno, aún con las trocas, salvo alguna equivocación que pudo tener algún defensor, aún con las trocas es difícil. Son partidos difíciles porque son equipos muy, muy parejos. Hay veces que podés desequilibrar más, ya sea con el 11 titular o con las trocas, y hay otras veces que por más que troque, el desequilibrio no es tan así, ¿viste? Salvo algún error puntual, como una situación que tuvo Cebollín. Si no, son dos equipos fuertes, dos equipos que tienen laterales importantes, laterales que son jugadores ya consagrados, tanto nosotros como ellos, y bueno, no es fácil desequilibrar para los dos equipos. Por eso fue un partido muy, muy parejo. Boa noite, Zubeldia, João Pedro, BTB Esportes. É duas e uma, a segunda é mais rapidinha. A primeira é, o Fluminense vem, como os dois amigos já falaram, uma belíssima temporada antes dessa final, mas eu queria saber mais no lado mental. Como que você vai fazer para o seu grupo não essa perda desse título não pesar tanto e o Fluminense conseguir retomar essa boa sequência que estava tendo até o momento, até quebrando recordes de mandantes um tempo atrás, invictos? E a segunda pergunta, na transmissão, foi falado no segundo tempo, quando você fez a substituição do Serna pelo Savarino, que o senhor teria ficado um pouco irritado com o seu auxiliar, que parece que essa troca não foi a correta, que você queria fazer outra. Se isso realmente ocorreu, e se sim, qual era a substituição correta que poderia ter ocorrido? ¿Con qué? Con... Serna Savarino, no segundo tempo. O Serna saiu, entrou o Savarino. Sim. Na transmissão, falou que o senhor ficou irritado com o seu auxiliar e parecia que não era essa substituição que você queria fazer. Isso No, sí, era. Lo que pasa es que el árbitro reinicia la jugada con Savarino de este lado. Lo que yo me quejaba era que deje llegar a Savarino en la posición. Porque ahí pusieron una pelota cruzada y generaron una situación de gol con Varela. Entonces yo lo que le decía al árbitro, que me dejen llegar a Savarino ya por izquierda. No, eso no, la sustitución era esa. E a primeira, do lado mental, como fazer que essa derrota não pese tantos mentais para continuar essa boa Y bueno, temporada? es el dolor de una final, ¿no? El dolor de una final. Y se dio siempre los penales cuando no te toca ganar. Uno quiere minimizar los penales, uno dice es azar y no. También hay que tener las condiciones para ganar por penales. Entonces, por eso digo que si la Copa del Mundo se define por penales, Copa Libertadores se define por penales, Copa Brasil hay instancias que se definen por penales, Carioca se define por penales, entonces el equipo tiene que encontrar la manera de poder definir por penales y ganar, ¿no? Me parece que eso es algo que tenemos que asumir nosotros y que está claro que podemos necesitarlo en el transcurso de la temporada. Professor Beldia, tudo bem? Boa noite. Adília Velado da Litoral News. Já foi muito falado sobre a partida, análise em relação a um jogo duro, um jogo pegado, onde duas equipes tentaram ali, de certa forma, minimizar o erro. Mas durante o treinamento da semana, o que foi estabelecido e o que você pode nos trazer se de fato aconteceu aqui hoje nessa partida, ou se tem algo para poder mudar para a temporada? No, es que a veces ese algo que podríamos haber hecho más te lo puede dejar hacer o no dejar hacer el rival. Posiblemente ellos quisieron hacer más y nosotros no lo dejamos. Los dos equipos quisimos hacer más y no pudimos. Por eso salió un partido muy, muy cerrado. Que habitualmente las finales son así. Habitualmente las finales son así. Quizás si entra la de Lucho se abre más y los dos equipos empiezan a tener más situaciones. Es contrafáctico, pero el desarrollo del partido fue típico de una final, ¿no? Zubeldia, por favor. Sérgio Guimarães aqui da Rádio Tupi. Sim. O Campeonato Carioca acabou. A qualificação que fica da comissão técnica em relação ao que foi feito
Até aqui, evidente que acho que foi satisfatório. O título não saiu, mas pelo menos a torcida sabe que o clube está correndo atrás de reforços. E agora tem 3 competições importantes pela frente no ano: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Qual é o grau de qualificação que o seu time chega para disputar essas 3 competições, levando em consideração a qualidade que você terá ainda de alguns reforços? Por favor, o que o torcedor pode esperar do seu time a partir de agora nessas 3 competições? Estar a la altura de las tres competiciones. Brasilerado vamos a hacer todo lo posible para estar lo más arriba durante toda la temporada. Copa Libertadores, siempre que un equipo, sobre todo Fluminense, tiene que ir por todo. Y Copa Brasil lo mismo. Así que el equipo es bueno, está bien armado y buscaremos estar a la altura en las 3 competiciones. A última ali, Zubeldia. Zubeldia, boa noite. Thiago Carvalho, da Band. Queria te perguntar da forma mais direta possível, por ser um atacante e estar em campo, o Canóbio pediu para não bater pênalti? No, la decisión fue mía. La decisión fue mía. Ok, obrigado, gente. Boa noite.